Boa noite, pessoal. Para mim é um desafio estar aqui hoje, né, falando com vocês. Nós dividimos essa semana de premissas, né, que são 7 dias, nos ministérios da igreja. E como nós estamos à frente, eu e a Margarete me abandonou, foi para o Rio de Janeiro, me deixou aqui sozinho. Está passeando, tem Copacabana, tá bom, né? Beleza. E o desafio ficou comigo, né? Como os irmãos dizem, né, dos homens de oração, a tocha está na minha mão, né? Vamos fazer ela arder. E nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre premissas, né? É um desafio para mim porque, assim, o pastor Marcos ministrou no primeiro dia, o pastor Frank no segundo, o pastor Dinho no terceiro, né? E aí agora está comigo, mas amém. E nós estamos nessa semana, nesses 7 dias, né, de primícias, aqui na nossa igreja. É um princípio da palavra de Deus, estabelecido na palavra de Deus, e nós estamos aqui mais esse ano, né? No ano passado foram 12 dias, e por uma questão de alinhamento com o ministério que nós somos vinculados ao MEVAN, o pastor Ginho explicou isso ontem. Nós estamos fazendo 7 dias agora, nesse ano. Né? Quem estava aqui ontem? Todos estavam aqui? Bem, eu estou perguntando pelo seguinte, né? Porque assim, sobre premissas, o pastor Dinho deu uma aula ontem. Né? Então, para mim, né, vir aqui falar de premissas, depois que o pastor Dinho falou, o desafio vai ser maior ainda. Então, o que eu decidi quando eu estava estudando um pouco para essa palavra de hoje? Eu falei, eu vou pegar a definição do pastor Dinho, né, de premissas que ele deu, que é uma definição que nós temos, começando, né, a definição do dicionário Aurélio. Premissas, o que são premissas? São os primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, começos, prelúdios. As Escrituras nos mostram a importância que Deus dá ao nosso ato de entregarmos a eles as nossas primícias. O que é primícia? Então, como o pastor Dinho falou ontem, é a primeira parte de tudo. É a primeira parte que nós entregamos ao Senhor. E Ele estabeleceu isso na sua palavra. Então, Ele estabeleceu isso como um estatuto perpétuo na sua palavra. Então, nos resta somente obedecer, né? E aí, quando eu estava pensando sobre o que conversar com vocês hoje, porque na verdade eu não tenho aqui, né, a ousadia de ministrar a palavra, né? Nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje, né? Falei, poxa, depois dessa aula do pastor Dinho sobre premissas, o que eu vou falar, né? E como nós coordenamos aqui o Ministério de Casais, e também o Veredas Antigas e os cursos da UDF, eu estabeleci, né, uma relação com a família. O que nós podemos dizer que são premissas na família? Se premissas é aquilo que vem primeiro, é a principal parte, a primeira parte de algo, dentro da nossa família, o que é a primícia? Né? Como que nós podemos entender e estabelecer uma relação de premissas dentro da nossa casa? E aí, dentro desse contexto, né, eu desenvolvi um estudo que nós vamos compartilhar aqui hoje. E espero que vocês entendam aquilo que eu vou dizer aqui. Depois a gente tira alguma dúvida no final, se for o caso. Amém? Então, gente, para a gente refletir premissas dentro da nossa casa, no seio da nossa família, nós temos que estabelecer uma escala de valores. Porque nós temos família,
nós temos trabalho, nós temos ministério, né? Mas ontem o pastor Dinho, ele foi muito claro quando ele falou, né? Qual que deve ser a nossa primícia? E para quem a gente tem que entregar a nossa primícia? Para Deus. Então, em primeiro lugar, Deus. E em segundo lugar, o trabalho, o ministério, não. Aí que eu comecei a gostar, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus diz que em segundo lugar, vem a família. Aí eu gostei, porque eu falei, bem, agora está falando com aquilo que eu gosto de conversar, que eu gosto de falar, que é sobre a família. E em terceiro lugar, o trabalho, o ministério. E interessante notar que sempre que Deus quer tomar uma iniciativa na terra, Ele procura alguém. Pastor Frank falou um pouco sobre isso no segundo dia aqui. Ele falou, ele separa alguém. Ele afasta essa pessoa, né? E fala com essa pessoa. E um exemplo claro que nós temos disso é quando o Senhor separa Abrão, né? Lá em Gênesis, logo no início da palavra de Deus, Gênesis 12:3, diz o seguinte, né? Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aí nós vemos, na palavra de Deus, que o plano de Deus original é abençoar a família. Então Deus, através, né, do patriarca, ele abençoa a família. E no caso da família, quando ele entrega essa palavra para Abrão, ele abençoa todas as famílias da terra. Então, é uma palavra que ficou muito forte para mim, porque ele, através da vida de Abrão, né, que depois vai se tornar Abraão, ele abençoa todas as famílias da terra. E também, um outro exemplo que nós temos já no início da Bíblia também, é Noé. O que Deus faz com Noé? Deus, através da vida de Noé, né, pelo seu coração íntegro, ele separa Noé e abençoa a família de Noé. Então, nós vemos que o plano de Deus é abençoar as famílias. E sempre que ele abençoa alguém, que ele direciona, ele abençoa a família. Interessante também a gente ver que mesmo, como no caso de Potifar, como Potifar estava fazendo o bem para José, Deus abençoou a família de Potifar. Em Gênesis 39:5, desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Então é interessante dizer que Deus fala de prosperidade material e da família. E Ele realmente nos abençoa. O que nós temos que fazer? Nós temos que estar alinhados à palavra de Deus. Muitas vezes, o pastor Dinho falou isso ontem um pouquinho aqui também, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos o conhecimento.
O nosso coração é um coração que tem conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Mas, às vezes, né, o coração se inclina para o mal, para aquilo que não agrada a Deus. E nessa hora, ao invés de abençoarmos a nossa casa, nós estamos trazendo maldição para a nossa casa, né? Porque família é um projeto de Deus, né? Quando o Senhor já, no início em Gênesis da Bíblia, ele, após, né, ver que Adão estava só, ele lhe fez uma ajudadora, Eva. E de onde ela saiu? De uma costela de Adão. Então ela foi gerada de uma costela de Adão. E a partir daquele momento, Deus já estabelece um modelo de família, né? Porque logo em seguida, Deus determina que eles, né, se unam e sejam uma só carne, e se procriem e se multipliquem. Então, esse é o plano original de Deus. É que muitas vezes nós deixamos o inimigo nos roubar esse plano original de Deus. Porque esse é o plano principal do inimigo. Nós sabemos que ele vem para matar, roubar e destruir. Então, enquanto o plano original de Deus é abençoar as famílias, que as famílias sejam benditas, que as gerações sejam benditas, o plano do inimigo é justamente o contrário. Porque ele deseja o quê? Ele deseja usurpar o trono de Deus. E nós, muitas vezes, ficamos nesse fogo cruzado. Mas no fundo, todos nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. E quando eu estava estudando um pouco sobre isso, eu vi uma informação na web, que é um comentário, né, que dizia o seguinte: vocês sabem quantos... nós tivemos o último censo aqui no Brasil em 2010. Vocês sabem quantas pessoas se declararam cristãs? Cristãs ou católicas e evangélicas. Vocês têm uma noção desse número? Então, o último censo aqui no Brasil, em 2010, ele apontou aproximadamente 190 milhões. Na verdade, nós já passamos de 200 milhões, né, a nossa população. Mas daquela pesquisa que foi feita, nos mais de 5.500 municípios do país, 86,8% das pessoas se declararam cristãs, ou católicas, ou evangélicas. 64,2% católicas e 22 ponto alguma coisa os evangélicos. Que, aliás, foi o segmento que mais cresceu entre um censo e outro. Os evangélicos. Aí a gente fica pensando, né, mas por que acontece tanta coisa errada? Se todo mundo está falando que é cristão, e se fala que conhece a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o percentual é muito alto, gente. 86,8, só falta 13,2 para chegar a 100%. É quase nada. E as pessoas se declaram cristãs. Então, na minha opinião, né, o inimigo já está usando as pessoas. Porque elas estão mentindo. E o pai da mentira, todo mundo sabe quem é. Então, quando eu vi esse número, eu falei assim, mas como que pode um negócio desse, né? Assim, uma informação importante, porque está no censo do nosso país. Se você entrar no site do IBGE, você vai achar esse número. E, no entanto, nós vemos tantos problemas, né? Tanto pecado mesmo. Assassinatos, né? Crianças sofrendo, enfim, situações que realmente não condizem com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque se você se diz cristão, você tem que seguir alguma coisa. E nós, né, aqui muito claramente, no Ministério Atos de Justiça, nós temos
um manual de instrução, nós temos uma direção para seguir. Nós temos um alvo, nós temos um foco. E nós seguimos esse foco como? Dentro da palavra de Deus. Amém? Vocês estão tão quietos, gente, que eu estou aqui tremendo por dentro. Mas tudo bem, vamos em frente. Amém. E o Senhor também, para que Ele possa cuidar de famílias, o Senhor teve, digamos assim, Deus é muito detalhista. Eu sou assim, né? Não sou novo convertido, mas também não sou muito antigo, né? Eu me converti há 7 anos atrás. E agora estou assim, estudando a palavra de Deus novamente para poder... Porque assim, né? Cada vez que você lê a palavra de Deus, você entra em outro nível. Nós temos que ter esse entendimento. Não adianta, eu já li a palavra de Deus, e tinha passagens que eu lia, e falava assim, meu Deus, que é isso? Não entendia nada. E aí você lê, né? Você aprofunda. E daqui a pouco você lê de novo, vai lá de novo, revisita aquilo. Né? E eu comecei um plano de ler novamente a Bíblia, né? Com um pouco mais de... A gente vai adquirindo um pouco mais de entendimento também. E, por exemplo, o que hoje nós vemos nos primeiros livros, né, da Bíblia, que é justamente o Pentateuco, né, que é a Torá do judeu, gente, como tem detalhe. Como tem detalhe. É lindo, é lindo, é lindo. Deus determina quem vai carregar a tenda, quem vai carregar os utensílios da tenda, a tribo que vai carregar o utensílio. Ele não fala, olha, junta vocês tudo aí, pega a tenda e leva embora. Não é assim. Ele determina, inclusive, a posição que cada tribo vai se colocar no tabernáculo, em volta do tabernáculo. Então você vê que Deus ele é detalhista. E na palavra de Deus, nós temos, né, o que a gente chama de mandamentos familiares. A palavra de Deus, ela determina como que é o papel do homem, do esposo, o papel da esposa, o papel dos filhos. Estão lá, estão na palavra de Deus. São mandamentos que nós temos que seguir. Desde que instituiu a família, o Senhor a protegeu, dando aos homens leis que deveriam proteger a instituição chamada família. Nos 10 mandamentos, temos 2 deles diretamente ligados à questão familiar. A ordem de honrar os pais e a de não adulterar. E temos também a de não cobiçar a mulher do próximo. Isso tem a ver com família. As Sagradas Escrituras estão repletas de mandamentos familiares, ordens divinas acerca da vida familiar. Se nós obedecermos esses mandamentos, nós traremos bênçãos para a nossa casa, como eu já disse. Mas, se quebrarmos esses mandamentos, teremos consequências drásticas. A ordem divina de honrar os pais, por exemplo, é chamada de primeiro mandamento com promessa. Lá em Efésios 6, de 1 a 3, diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Os filhos devem a seus pais não apenas obediência, mas também honra. Ao se casarem, os filhos deixam pai e mãe e se unem ao seu cônjuge. Isso põe fim à necessidade de obediência, indiretamente, né? Mas não da honra. Os filhos devem recompensar os seus pais até quando eles chegarem à velhice. Devem suprir seus progenitores não só em suas necessidades materiais, pois, ainda que não devam obediência, devem a honra. E isso é muito importante, né, quando você vê isso na palavra de Deus, porque nós vemos
tantos exemplos, né, de situações que nós vemos pessoas aí da terceira idade, né, da idade um pouco mais avançada, que não são bem cuidadas pelas suas famílias. Parece que deixam de ser família depois de uma determinada idade. E isso não é o plano de Deus. Eu digo que isso é culpa dos nossos tempos. Né? Ontem o pastor Dinho falou também um pouco sobre aquele que rouba o nosso tempo. E tudo que ele citou aqui, né, rouba o nosso tempo. E aí, ao invés da gente ficar dando atenção para quem merece, para quem às vezes criou, para quem às vezes nos cuidou quando éramos pequenos, né, nós viramos as costas. Isso é uma realidade que dói muito, porque é justamente quando a pessoa está precisando mais da nossa ajuda, né? E Deus tem trabalhado muito comigo. Eu ministro o curso Homem ao Máximo aqui na igreja. Acabamos de fazer uma turma agora em dezembro. E esse curso, assim, cada vez que a gente faz, são coisas novas que você descobre, né? E de um tempo para cá, eu sempre gostei muito de esporte, não fui assim atleta como pastor Dinho, de jogar tênis e tal, né? Jogou tênis aqui ontem aqui no templo, né? Deu uma bolada na cabeça de uma mulher ali, mas como é que pode, pastor, um negócio desse, pastor? Tive que levar para o hospital depois. E eu sempre gostei muito de esporte. E eu via muito esporte na televisão. Então, assim, eu estou procurando abolir isso da minha vida, porque, assim, é um tempo que eu perco. É um tempo de comunhão com Deus, é um tempo de comunhão com a família, é um tempo de atenção para minha filha. Então, o curso Homem ao Máximo, o livro foi elaborado nos anos 80. O pastor, inclusive, que escreveu, ele já faleceu. E naquele livro, ele bate muito na televisão. E de lá para cá, a situação piorou. Né? Porque hoje a televisão é a cabo, né? Além da televisão, você tem o smartphone, você tem os iPads da vida, você tem os acessórios aí tecnológicos, né? A mídia está, né, nos consumindo. Eu acho que essa é a palavra correta. A mídia nos consome e nós não percebemos isso. O que é pior. Né? Porque você chega na casa do irmão, antes de você dar bom dia, boa tarde, boa noite, você pede a senha do Wi-Fi. Porque você não pode ficar desconectado. Se você ficar 1 hora desconectado, começa a dar coceira, você fica nervoso e não precisa arrumar um sinal aqui, um lugar. Então a gente tem que trabalhar isso no nosso coração. Porque isso muitas vezes nos tira o foco, tira outras possibilidades que nós podemos ter, que sem dúvida nos edificarão muito mais. Eu estava fazendo um exercício, né? Assim, o dia tem 24 horas, ok? Vamos lá, vamos fazer aí uma conta bem básica. Nós precisamos dormir quantas horas por dia? 8, né? 12? 8, né? Então, ok. De 24 já sobrou 16. Aí o nosso trabalho também consome uma boa parte do nosso dia. Mais 8. Ficaram 8, né? Então nós já dormimos e trabalhamos. Ainda temos 8 horas, usamos 2/3 do nosso dia. Vamos lá. O que nós podemos fazer mais com as 8 horas que ficaram? Estudar. Quantas horas? 4. Ó, começou a ficar escasso. Começou a ficar mais... Só temos 4 horas. Aí a Erin falou que quem tem que pegar o ônibus? Vamos pôr mais 2 horas. Sobraram 2. E aí? Transporte, alimentação, atenção para o filho. Gente, 24 horas é pouco. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que abrir mão de algumas coisas. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que dormir um pouco menos,
O trabalho não dá, porque se você trabalhar menos que 8 horas, você vai ser mandado embora, então não tem jeito. Então você tem que ajustar a sua agenda, porque senão vai ser difícil para a gente cumprir aquilo que, inclusive nós falamos muito aqui, na Atos, que é de ter tempo com Deus. O pastor Frank falou muito nisso aqui no dia que ele ministrou aqui nas primícias. Amém? Então nós temos que tomar cuidado, gente. Além dos mandamentos que determinam a conduta dos filhos para com os pais, também encontramos na Bíblia os mandamentos que determinam a conduta dos pais para com os filhos, especialmente a ordem de criá-los no temor do Senhor, né? Aí nós temos aqui a famosa Efésios 6:4, e vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. Em 1 Timóteo 4 e 5 também diz que o bispo governe bem a sua própria casa. Estava falando do sacerdote. Tendo os seus filhos em sujeição, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como vai cuidar da casa do Senhor? E nós também temos mandamentos para os cônjuges. Aí assim, eu consegui numa pesquisa bastante enriquecedora, olha lá os mandamentos para os cônjuges, né? Gente, tem tudo na palavra de Deus. Tem tudo. É que eu comecei a trazer os versículos, falei, acho que se eu falar esses versículos aqui, eu vou ficar 3 horas conversando com o pessoal lá. Então depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então assim, nós temos versículos para o marido e para a esposa, né? No relacionamento entre eles, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com a sociedade, no relacionamento com ele mesmo. Porque nós somos responsáveis pela nossa edificação. Então nós temos, a palavra de Deus, ela é riquíssima. O que nós temos que fazer? Nós temos que estudar a palavra de Deus. E lá, cada um de nós, você pode ter certeza, gente, Deus te pega na hora que você menos espera. A hora que você está lendo, vem como espada sobre você. Porque Deus não perde oportunidade. Então você não pode, não fuja. Porque é muito fácil a gente... Né, nós tivemos aqui, não lembro qual o pastor falou, que começa a ler a Bíblia, dá dor de cabeça. Foi o pastor Franklin também, né? Dá sono. É difícil, gente, é difícil. E normalmente a gente deixa para ler no final do dia. É o dia que você está mais cansado. É a hora que você está mais cansado. Então, vamos fazer que nem o pastor Dinho falou. Né? Vamos iniciar o nosso dia. Já vamos iniciar o dia lendo a palavra de Deus. Porque certamente o sono não será um empecilho. Não será uma dificuldade. Amém? E, como eu falei no início, né, nós temos que estabelecer uma escala de valores, que seria a nossa primícia dentro da nossa casa. E o que está em primeiro lugar, nós já todos sabemos. Foi falado ontem pelo pastor Dinho, e isso é fato consumado, inegociável. O que está em primeiro lugar na nossa vida é o nosso Senhor, é Deus. Ele deve ser a nossa prioridade número 1. E não pode haver nada, absolutamente nada, que ocupe o primeiro lugar de nossas vidas, a não ser Deus. O mandamento dado a Moisés foi lembrado e enfatizado pelo próprio Senhor Jesus. Está lá em Marcos 12, de 28 a 31. Aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual
é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses. Então, o que resta para nós, né, que professamos essa fé que Deus colocou no nosso coração? Obedecer. O Senhor deve estar à frente dos nossos pais, do nosso cônjuge, filhos e qualquer outro familiar. Ele deve ser o primeiro valor em nossa lista ou escala de prioridades. Deve vir antes de nossa própria vida. Deve vir antes de nossos bens ou qualquer outra coisa. Quando falamos sobre Deus vir antes, não é porque as coisas que dispomos nós não damos importância. Não. É simplesmente porque elas vêm depois mesmo. Ou seja, nós damos valor àquilo que nós temos, né? Damos valor à família, ao trabalho, ao ministério, mas é inegociável a posição de Deus em nossas vidas. Porque lá em Mateus 6,33 diz, né, gente? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas vezes nós estamos buscando as nossas soluções em lugares errados. Em segundo lugar, o que vem? Já falei aqui, a família. Muitas vezes, né, nós colocamos principalmente o nosso trabalho, né? E até a gente tem exemplo de pastores, né, que colocam o ministério em segundo lugar, relegando a família a um outro plano, a um terceiro, quarto, quinto plano, né? E é importante dizer também o seguinte, né? A família é segundo lugar, ok. Mas na família nós temos a esposa e os filhos. E agora? Dentro da família, quem que está em primeiro lugar? Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Oh, glória a Deus. A esposa. Os filhos, na verdade, eles são a expansão da nossa família. São bênção na nossa vida. São a nossa herança geracional. Mas o primeiro lugar, o segundo lugar dentro da família, o primeiro lugar dentro da família é a esposa. E é muito comum nós, com as tribulações do dia a dia, com os afazeres, com aquilo que nós temos que dar atenção, nós acabamos deixando a esposa um pouco de lado, né? Porque a gente se preocupa mais com o trabalho, com a provisão, e a esposa acaba não assumindo o papel que lhe é devido dentro da família, né? É importante dizer, porque no livro Homem ao Máximo a gente tem uma passagem onde o pastor Edwin Cole conta que ele, num aconselhamento, ele notou que os filhos não respeitavam a mãe. A mãe falava, eles não respeitavam a mãe. E o pai tinha que ficar corrigindo os filhos. Aí depois, num outro momento, ele aconselhou novamente essa família. E ele notou o porquê que acontecia aquilo. O esposo, ele não honrava a sua esposa como o vaso mais fraco. E ele não lhe dava devida atenção. Ou seja, o exemplo dentro da casa era ele. E era um bom exemplo? Não.
Era um péssimo exemplo. Porque ele não estava honrando a sua esposa, dando a ela o devido lugar. E os filhos, vendo aquela situação, passam a repetir o modelo. Que o filho está ali toda hora olhando, está dentro de casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com as nossas atitudes, com as nossas, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós... Porque é aquela situação, né, gente? Você quer conhecer uma pessoa, vai dentro da casa dela. Passa lá um tempo, gosta da intimidade dessa pessoa, você vai conhecer essa pessoa na sua essência. E muitas vezes a gente fica decepcionado. Mas a gente não quer ficar decepcionado. Nós queremos que todos, que professam a fé cristã tenham um padrão de conduta. Quer seja aqui, no templo, sentado, ouvindo a palavra, orientando o seu filho, como dentro de casa. A gente costuma dizer um exemplo muito básico, que se bem hoje em dia nem dá para usar muito esse exemplo, que é a questão do telefone, O telefone toca, fala que eu não estou. Aí a criança olha para você e fala assim, mas como? Estou te vendo aqui? Agora você está falando para mim não falar que não estou? Ah, não quero falar agora com essa pessoa, não. Fala que eu não estou. O que está acontecendo? Nós já estamos transmitindo um exemplo. Simples assim. Simples. Na verdade, gente, quando a gente começa a olhar essas coisas, quem complica somos nós. Porque é tão fácil fazer o simples que a gente complica as coisas. Nós colocamos uma série de situações, de dificuldades que, na verdade, nós colocamos. Amém? Então vamos em frente. Muita gente tem errado ao pensar que a igreja ou o ministério vem logo depois de Deus. Na verdade, a família vem em segundo lugar. As Sagradas Escrituras ensinam acerca do lugar da família na nossa escala de valores. Em 1 Timóteo 5,8 diz: mas, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Gente, aquilo que eu falo, quando você lê, olha o peso dessa palavra. É dura essa palavra. É dura. Mas como, pastor? Eu vou na igreja toda semana, estou lá todo dia, estou fazendo a primícia. Hoje é o 4º dia da primícia, eu estou aqui, pastor. Não, gente. Não basta isso. A palavra de Deus diz que nós somos pior do que o incrédulo. Ou seja, que aquele que não tem a fé cristã. Não há dúvida de que a família é a nossa prioridade, nossa segunda prioridade depois de Deus. Se alguém negligenciar sua família por causa da igreja, do ministério ou de qualquer outra coisa, por mais espiritual que pareça, estará contra a palavra de Deus. Paulo disse que tal pessoa está negando a fé e é pior que o incrédulo. E nós vimos aqui que o apóstolo Paulo está falando com os crentes que iam à igreja, mas estavam negligenciando o seu lar. Logo, concluímos que a igreja, que a família, vem antes da igreja na nossa escala de valores. A palavra de Deus não deixa a menor sombra de dúvida quanto ao lugar que nossa família deve ter em nossa escala de valores. Muitos pais não dão tempo e atenção aos seus filhos e se queixam de vê-los desviados, mas não se percebem que estão andando em desordem. Há esposas perdendo seus maridos e vice-versa, porque não os colocaram no lugar certo na escala de valores. É hora de ordenarmos nossos passos e darmos atenção, honra e dedicação
devidas à família. Então, nessa tarde, já à noite, né? O meu desafio é esse com vocês. Vamos colocar as famílias nos devidos lugares? Vamos colocar a nossa esposa no lugar de honra que ela merece? Esposas, vamos colocar os maridos no lugar que eles merecem, no lugar de respeito e honra também? Esse é o desafio que eu coloco para a igreja nessa noite. Vamos pensar sobre isso. Eu acho que nada melhor do que uma conversa simples e sincera entre o casal. Não existe melhor fórmula do que essa. É muito doído, gente. Às vezes, algumas coisas que a gente tem que ouvir, né? Como pai, como esposo. Mas, se nós quisermos subir, né, em direção a esse alvo que é Jesus Cristo, e refletir o caráter de Cristo nessa terra, nós temos que fazer o que Cristo fez. Então nós temos que, muitas vezes, né, ouvir aquilo que nós não queremos. Muitas vezes a gente se acha o bambambam, pô, sou o cara, depois de mim só Jesus. Mas você vai ver, converse com a sua esposa, né? Entre em entendimento com ela, vi que ela, uma conversa simples e sincera, como eu disse. E pode ser que você não ouça aquilo que você deseja, ou aquilo que você espera. Só que assim, é um processo isso. Talvez na primeira conversa ela não fale tudo aquilo que você tem que ouvir, porque pode chocar, pode ser um pouco duro. E nós homens, né, somos muito racionais, né, e aí nessa hora a gente pode sair do prumo. Mas eu acho que começa por aí. Porque muitas vezes nós estabelecemos no nosso casamento, como o pastor Greg Hill fala lá no Veredas Antigas, uma comunicação tópica. Né, pastor Moisés? Ou seja, eu comunico aquilo que eu quero por tópicos. Eu dou um tópico, né? Essa é a comunicação. Que não é um modelo legal. Que não é um modelo que atende o padrão que nós queremos para a família. O padrão da comunicação dentro do casamento tem que ser a comunicação relacional, de relacionamento. Nós temos que nos relacionar. Não é só relação sexual, gente, não é só essa, tem outras relações. Nós temos que conversar, nós temos que estabelecer padrões, nós temos que nos entender. Mas o homem, né, ele tem uma tendência meia... O negócio começa com já, né, vamos fazer outra relação por aqui, porque é melhor. Não, gente. A gente tem que conversar. E para conversar, nós temos que investir tempo. E tempo de qualidade. Não adianta você conversar com sua esposa lendo uma revista. Puxa, tá bom. É mesmo? Não serve. Tem que ser face to face, olho no olho. Porque senão, para ela, não vai atingir o objetivo que ela quer. Amém? Então, gente, assim, a gente fala muito sobre isso. Na relação do casal, porque, assim, apesar de uma curta experiência, mas até com uma própria leitura que a gente vai adquirindo, a gente vê que muitas crises conjugais, elas têm início no relacionamento entre o marido e a esposa. E depois isso se propaga ou se multiplica, né, na família, se tem mais filhos, e aí acaba confundindo as coisas.
né? É por causa dos filhos. Não, gente. Não. Não se enganem. O problema está entre vocês. Para e conversa. Para e conversa. Aquilo que o pastor Franklin falou. Às vezes a gente tem que parar. Para tudo. Para tudo. Né? Tempo. Vamos conversar? Vamos. Vai ter uma DR bem legal, bem sincera, né? Precisa, gente, precisa. E, como eu disse, nós precisamos sarar nossas famílias. E eu quero fazer esse desafio aqui para vocês. Amém? E finalizando, né? Aquilo que está em terceiro lugar. Nós falamos sobre Deus, família, e o terceiro lugar, que é o trabalho. Nós precisamos do trabalho. Porque o trabalho é aquele que nos sustenta. Né? E principalmente para o homem, o trabalho ele é fundamental. Porque ele traz a provisão para a nossa casa. Só que muitas vezes, essa visão que nós temos da provisão, ela nos cega de outras situações. Porque, às vezes o marido fala assim, não, mulher, já coloquei o dinheiro em casa, agora você se vira. Tá tudo aí. Já comprei tudo que você queria, já paguei todas as contas, agora eu vou para minha televisão. Você já ouviu alguma conversa assim? Não, a provisão eu dou, agora o resto é com você. Gente, não é por aí. Né? Logicamente que às vezes a gente quer, né, ficar um pouco na televisão, dar uma relaxada, aquela coisa toda, né? Mas essas situações às vezes nos privam de momentos muito felizes, ricos, dentro de casa, com a esposa, com filhos, né? E então a gente tem que tomar cuidado. É impressionante a facilidade com que nos levamos aos extremos. De um lado, temos na igreja pessoas que são viciadas em trabalho e cujas vidas não estão em ordem, pois desrespeitam a escala bíblica de valores, pondo o trabalho em primeiro lugar. De outro, temos aqueles que relegaram o trabalho ao último lugar na sua escala de valores. Também não pode, né, gente? Ou que nem mesmo colocam o trabalho em suas prioridades. Quando a Bíblia fala daquele que não cuida da sua família, sendo pior do que o descrente, está falando sobre sustento material, sobre provisão de necessidades físicas. Um cristão que não leva a sério o trabalho, a ponto de deixar sua família passar necessidade, está violando os dois valores mais importantes que vêm logo depois de Deus. O trabalho é uma ordem bíblica. É o meio do homem sustentar sua casa e viver dignamente. Além disso, por meio do seu ganho, ele também pode servir ao reino de Deus e ao necessitado. Lá em Efésios 4:28 diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A palavra de Deus também diz que aquele que não trabalha está andando desordenadamente, fora do plano divino. Em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12, a palavra de Deus diz: porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, ou seja, não trabalha e fica metendo o bico na vida dos outros, ou seja, fica fofocando, fica, né, dificultando a vida dos outros. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o próprio pão.
O mandamento de Deus é claro. Quem não trabalha não deve ser sustentado pelos outros. Cada homem tem a obrigação e a responsabilidade de se envolver com o trabalho. Isto não apenas proverá as suas necessidades, mas ocupará corretamente o seu tempo, livrando-o de outros problemas. Paulo, lá em Atos 20, ele fala, 33 e 34, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ou seja, aquilo que ele precisava, não só para ele, como aqueles que estavam com ele, as mãos dele davam o sustento para ele. Amém, gente? Então é o seguinte, se nós dermos o valor devido a cada uma dessas atividades, mantendo nessa escala de valores, respeitando essa ordem no nosso dia a dia, nós não teremos muitos problemas que já têm nos incomodado. O trabalho tem o propósito de servir ao cuidado familiar, mas requer atenção e equilíbrio da nossa parte. Uma vez que alguns, por se dedicar demais ao trabalho, acabam perdendo a própria família da qual deveriam cuidar, enquanto outros, por sua vez, negligenciam o cuidado básico. Ou seja, os extremos não são bons. Ou seja, deixar de trabalhar e também trabalhar demais. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, o pastor Dinho falou ontem que Mamon, o dinheiro, ele pode roubar nosso tempo com Deus. E muitas vezes a gente está trabalhando tanto com o objetivo de ganhar mais dinheiro. Porque a gente tem uma falsa segurança de que o dinheiro, nos traz essa certeza de que se acontecer alguma coisa, eu tenho dinheiro, eu tenho certeza que não vai ter problema, mas eu vou conseguir passar por isso. Infelizmente, nós temos essa falsa segurança. E nessa hora a gente está colocando Mamon, o dinheiro, acima de Deus em nossas vidas. E eu falo isso, gente, com muita tranquilidade, assim, porque eu tive esse tempo. Eu tive um tempo. Vocês podem ver, já não sou tão novo, meu amigo João Paulo, pessoal aí das antigas, eu tive um tempo que eu trabalhava 12 horas por dia, fora sábado, domingo e feriado. Durante um tempo, eu fui diretor da Vivo aqui no estado. Essa empresa de telefonia que tem aí, que é a maior empresa de telefonia do Brasil. Durante 6 anos, eu fui diretor regional aqui em Mato Grosso do Sul. E assim, gente, é muito bom. Você ganha bem. Eu tinha, na época, lançaram o tal do Corolla, Depois de um mês que lançaram o Corolla no país, encostou lá na garagem da empresa. É seu, toma a chave. Eu não gastava abastecendo nem fazendo revisão no carro, nada, a empresa pagava tudo. Eu ganhava, em média, 17, 18 salários por ano. Porque premiação, é uma época que a telefonia estava arrebentando. E teve uma consequência isso. Eu estava olhando muito para o meu trabalho. Eu perdi a minha família. Eu sou casado pela segunda vez com a Margarete. E eu tenho 3 filhos do primeiro casamento. Margarida Augusta é minha quarta filha. E foi pelo trabalho. Que, quando o pastor Franco falou sobre aquela palavra que Deus, quando quer, Ele fala para tudo. Foi o que aconteceu comigo. Não era cristão, dava muito valor às posses, à posição social. Gente,
Não tinha festa em Campo Grande que eu não era convidado. Não tinha festa, essas festas da Society aí, só dava Augusto. Pô, o cara é diretor da Vivo, bicho. Você vai lá, pede telefone para ele, ele dá, rapaz, o cara é gente boa demais. O que ficou de bom nessa época, que são coisas, né, que são as amizades, porque se estabelece amizades boas, mas há muito interesse. Né? As pessoas te chamam para ir em determinado lugar porque tem interesse naquilo que você tem e não naquilo que você é. Então, assim, gente, eu paguei um preço caro. Só Deus sabe quantas horas eu não dormi, quantas horas eu chorei, quantas horas eu me arrependi. Mas tudo tinha um propósito. Tudo tinha um propósito. Quando eu me vejo aqui hoje ministrando a palavra, eu tenho até muito temor, porque jamais me imaginei ministrando a palavra. Aliás, eu tinha uma ojeriza de crente, que eu falava, não, crente só fala em dinheiro, gente. O cara já chega perto, já pedindo dinheiro, pedindo oferta, pedindo dízimo. Meu Deus do céu. Só pela misericórdia divina, gente. Porque assim, eu jamais. E eu me converti já com 43 anos, 44 anos. E estou com 55 hoje. Sou o pastor mais jovem aqui desse ministério, né? Os pastores ficam brigando, né? O pastor Dinho, o pastor Jefferson, né? Sou o pastor mais jovem aqui do ministério, né, Moisés? Ao contrário, né? Então, assim, mas foram tempos, gente, de muita luta. Foram tempos difíceis. E, assim, para mim, eu glorifico a Deus por hoje conversar um pouquinho com você sobre tudo isso. Né? Inclusive, durante algum tempo, o pastor Dinho e a pastora Ana Paula, né? Quando nós fomos consagrados, em agosto do ano passado, né? Eles falaram para a gente, vocês vão cuidar de família. Meu Deus, eu falei, puxa vida, cuidar de família, né? Eu e a Margarete, mas Augusto, a gente começou tudo errado, como é que nós vamos cuidar de família, né? Eu falei, meu Deus do céu, o pastor Dinho é louco mesmo, né? Ele é Joe. Não acredito numa coisa dessa. Mas o pastor Dinho estava sendo usado pelo Senhor. Porque você só aprende a dar valor depois que você perde. Amém? E hoje eu dou muito valor aos meus filhos, minha ex-esposa, a minha esposa atual, Maria Augusta, que é minha quarta filha. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho filho de 30 anos. Aí a segunda tem 27, a terceira tem 25. Já estão formados, criados. Mas foi um tempo que só eu sei o que eu passei. Porque foi um tempo muito difícil. Porque apesar de não ser crente, como eu falei para vocês, eu sabia o que era certo e o que era errado. Eu sabia. Porque nós temos isso dentro do nosso coração. E eu fiquei muito magoado quando eu me separei. Porque apesar de não ser crente, aliás, quando eu me converti, comecei a conhecer a palavra, comecei a estudar, como eu falei, foi pior ainda, gente. Porque aí que vem, né? Mas Deus tem os seus propósitos. E hoje, quem diria, né, Augusto está aqui ministrando a palavra e cuidando de famílias. Mas eu fico muito feliz. Porque eu dou valor na família. Eu dou valor na família. Amém? Vou chamar o pessoal do louvor aqui, gente. Vamos colocar em pé. Gente, vamos fazer um mover aqui.
Está no meu coração. Eu estava aqui meio que resistente, mas... E dentro desse papel da família, eu quero enfatizar e eu quero chamar, né, os varões, os sacerdotes da sua casa, né? Porque, gente, nós somos os responsáveis por aquilo que a nossa casa é. Nós, os homens, a autoridade do Senhor está sobre a nossa vida. Nós não podemos delegar à nossa mãe, à nossa esposa, ao nosso primo, aquilo que Deus determinou que fosse nossa responsabilidade. Amém? Então eu quero chamar aqui todos os varões à frente, os sacerdotes, porque eu espero que essa palavra gere no coração de cada um dos sacerdotes essa vontade de esquadrinhar o seu coração, de conversar com a sua esposa, de abrir o seu coração, de conhecer o coração da sua esposa. Gente, esse papel é nosso. A gente não pode transferir esse papel para ninguém. Amém? Então, assim, que seja um tempo de alinhamento com essa palavra que a gente ministrou aqui hoje. Que hoje é o 4º dia ainda desse ano, né? E a gente faz um monte de promessa no ano novo, né? Dieta, e outras série de coisas, né? Mas eu quero agora aqui com, né, os sacerdotes do lar. Aqui nós temos, né, eu estou vendo um grupo tão diversificado, mas nós temos uma função em comum. Nós somos os sacerdotes do nosso lar. E essa palavra ela tem que entrar no nosso coração. Ela tem que entrar no nosso coração e ela tem que pulsar todo dia, toda hora, todo segundo. Porque Deus vai nos cobrar esse sacerdócio do nosso lar. Quando o Senhor colocou na sua palavra que nós vamos ter que apresentar nossas esposas diante dele, sem ruga, sem mácula, sem mancha. Nós somos os responsáveis, nós. Então eu quero pedir para a igreja estender a mão para cá. E queria pedir que vocês ficassem de frente para a igreja, para suas esposas, para a família que está lá. Coloquem as mãos assim em posição de receber. Já peço que a igreja vá intercedendo, vou fazer uma oração. Vamos intercedendo, gente. Amém? Pai querido, Pai amado, eu lhe apresento, Pai, nessa hora, Pai querido, os sacerdotes do lar da nossa igreja, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço que eu capacite cada um deles, Pai, naquilo que eles precisam, Pai querido. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração aqui, Senhor. E eu lhe peço, Pai, capacita, Pai, para que cada um deles saiba dirigir a sua casa, saiba dirigir a sua família, a sua esposa, os seus filhos, tudo aquilo que o Senhor colocou na mão desses sacerdotes, Pai, que eles possam manejar com perfeição, que eles possam usar a sua palavra, Pai, para edificar a sua casa, que eles possam estar próximos das suas esposas, que eles possam, Pai amado, dar atenção aos seus filhos, que eles se sintam renovados, Pai, com essa palavra, que eles se sintam fortalecidos, Pai, e que os desafios, Pai amado, não serão do que meras barreiras que serão transpostas, Pai querido. Em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, traz uma nova unção de um sacerdócio real, um sacerdócio alinhado à sua vontade, que ministre na sua casa, Pai, que nós tenhamos cultos domésticos, Senhor,
Que a palavra de Deus seja ministrada pelo sacerdote da casa, Senhor. Que ele cuide da sua esposa, que ele cuide da sua família, Senhor, com zelo, com carinho, com amor, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, abençoe esses sacerdotes, Pai querido, eu lhe peço, Pai amado. Abençoe esses sacerdotes, para que eles possam cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade na vida da sua família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, capacita esses sacerdotes, Pai. Que eles saibam honrar a sua esposa, que eles saibam abençoar os seus filhos, e que eles estejam, principalmente, Pai amados, cumprindo a sua vontade, Pai amado. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.